Começando mais uma gravação que vai aparecer para vocês aí do podcast De Frente com a Loba. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial. Vocês sabem que eu sou mentora de mulheres, falando sobre marca e estratégias de posicionamento. E o assunto que a gente vai tratar aqui de muita importância, principalmente para você que é empreendedora, nanoempreendedora, que está querendo começar a empreender no digital e também para a sua vida, é sobre imagem pessoal. E o quanto isso impacta no teu posicionamento, na tua autoridade e na tua vida como um todo. Muitas vezes a gente pensa que esse assunto é trivial ou é vaidade exagerada, quando na verdade tudo comunica. No momento que você entra numa sala, sem você precisar falar nada, é preciso apenas milésimos de segundos para uma pessoa te ler por completo. Em silêncio, a tua expressão, a tua postura e sim, a tua roupa, o teu estilo vai estar passando muitas informações e as pessoas vão estar te compreendendo e interpretando a partir disso. E para falar sobre isso, obviamente que eu tinha que trazer uma autoridade no assunto. Ela que é design, ela que é especialista em imagem e estilo. Estamos aqui com a Ju Brasil. Olá, Ju, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, muito feliz por estar aqui. Tava um pouquinho nervosa, assim, de. Sério? Eu juro. Não, não Mas eu acredito num me solto negócio desse. rapidinho, mas assim, fiquei meio tensa. Sério? Mas estou muito feliz de estar aqui, eu amo. Já Quando botei o óculos, que eu sou uma mulher qualquer cega. pessoa que me chama pra falar de qualquer assunto de moda, eu venho, porque eu amo. E uma coisa assim muito legal que a gente descobriu aqui antes de iniciar o podcast, gente, é que Ju é de Quixadá. Eu não imaginava isso. Olha, várias coincidências. Primeiro, porque eu sou de Quixadá. Vocês que me conhecem das redes já sabem que eu falo sempre que eu sou nordestina, cearense e sertaneja. Sou apaixonada por Quixadá, moro aqui na capital há um bom tempo. Então, essa foi a primeira grande coincidência. E a segunda coincidência, que não podia ser, é que nós estamos aqui, ó, P&B, Black and combinadíssimas, White, clássicas, finas. finas, e tá tudo muito maravilhoso, que eu Eu tô acho que até o adorando. nosso batom tá com a cor parecida. Não E não é? foi combinado. Não foi combinado. Se tivesse sido combinado, não seria tão perfeito assim. Mas, Ju, eu queria começar perguntando quem é você por trás do seu trabalho? E como foi esse caminho que você traçou até você chegar nessa autoridade que você tem, porque você também é uma empreendedora, também empreende no digital. Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua trajetória e o que é que você desenvolve como trabalho. Vamos lá, a história é longa, mas vou resumir aqui. Como a gente já conversou, somos de Quixadá, né? Então eu sou nascida e criada no interior mesmo. E, enfim, a gente lá não tinha tanta opção de curso superior, né? Não Uhum. tinha design de moda em Quixadá, embora eu sempre tenha sido apaixonada pela área. Não sei te dizer por qual motivo, mas eu gosto de dizer que o motivo era só porque eu tinha 16 anos e aí eu entrei na faculdade de Direito. E aí eu sou advogada. Antes de ser designer de moda, eu sou advogada. Eu atuei como advogada um tempo ainda. Uhum. E aí chegou um momento, Kézia, que eu tava. A palavra é essa, adoecida, de fato. Eu tinha uma audiência, eu ficava tendo. Sabe assim, faltava o ar, ficava no carro querendo chorar, eu não queria Ah, fazer você chegou a aquilo. atuar. Eu cheguei a atuar. Uhum. Eu trabalhei em escritório de advocacia uns 2 anos ainda. E assim, era sofrido pra mim, porque claramente eu não era a pessoa pra estar ali fazendo aquele papel. Eu não me encontrava, eu achava que. Aí eu, né, fui levando a faculdade achando que, um dia, quem sabe, eu trabalho com direito dentro da moda, né, para tentar ir um pouquinho, porque o sonho de cursar moda era muito distante para mim. E aí, quando eu me vi nessa situação, chegou família junto, chegou todo mundo, vamos conversar, o que é que você quer fazer, não tá legal e tal. E aí só me veio uma resposta na cabeça, eu quero estudar, mas eu quero estudar o que eu gosto, que é moda. E aí eu fui cursar moda em 2019, na Unifor. E sabe assim, quando você
pisa num local, parece assim, passe de mágica. Todos os meus problemas acabaram ali. Era lá. Era lá. Era De aqui. repente, era aqui, mas assim, no espaço físico do campus de moda da Unifor. Assim, Uhum. quando eu entrei naquela Você se sala, encontrou. naqueles laboratórios, primeiro dia de aula, eu saí, eu costumo falar que eu não saí nem andando, eu saí flutuando, assim, de tão feliz que eu tava. Não tinha mais problema, eu nunca fui triste. Foi isso. E assim, desde o dia um eu acreditei que eu ia dar certo na moda. Você sempre gostou Sempre. Porque acaba consumindo muita coisa, né? Sempre, sempre, sempre gostei. Eu tinha esse sonho, assim, eu sempre admirava muito pessoas que... O meu sonho era estudar moda, né? Não necessariamente trabalhar com, mas admirava muito as pessoas. Quando eu entrei na faculdade, que eu me vi naquele papel da pessoa que está estudando moda, e eu queria estudar tudo, eu queria saber tudo, e eu tava ali vivendo um sonho mesmo, e eu tipo, eu não cogitava a ideia da pessoa que ia para a mesma Hum. faculdade que eu e não se encantava com o que estava acontecendo ali, porque eu tinha um olhar mesmo de encantamento. E eu acreditei que tudo ia dar certo e foi dando muito naturalmente, assim. Eu comecei a trabalhar muito naturalmente criando conteúdo para a internet, e aí veio pandemia, comecei a estudar online, né, remoto. E eu, vou criar conteúdo para a internet, não era nem para falar de consultoria de imagem, era para falar desses conceitos que a moda traz de forma muito abstrata para colocar na cabeça das pessoas como coisas mais palpáveis. Uhum. Então, gente, vocês querem falar sobre estilo hoje? Vamos falar de estilo. Esse é o estilo básico, esse é o clássico, não sei o quê. E as pessoas gostaram do que eu estava falando e começaram de fato a consumir o meu conteúdo de forma muito espontânea. E é isso que surgiu uma pessoa que me falou: Tu trabalha com isso? Tu vem aqui em casa prestar esse serviço para mim? E eu não falei isso, mas eu tinha o curso de consultora de imagem e personal stylist pelo Senac, quando eu ainda estudava direito. Que eu fiz esse curso. Na época não era uma profissão da qual se falava tanto, então eu cheguei a dar palestra, alguma coisa em empresa, mas não atuei especificamente na área, né? E deixei pra lá. E aí, quando a pessoa perguntou, tu faz isso? Eu digo, faço. Sabe fazer? Sei. Eu não sabia nem precificar o meu serviço, pra ter noção. Mas foi. E aí eu fui fazendo, e aí fui indicando, uma foi indicando a outra. Sim. Eu fui aparecendo na internet todo dia, eu tava lá falando sobre alguma coisa e o assunto nunca acabava. Eu sempre tinha coisa pra falar. E eu fui, assim, fui construindo a minha clientela, foi muito do zero mesmo. E tô aí até hoje, né? Tenho clientes fora do Brasil, inclusive, adoro. Tem muita gente que ainda não entende muito bem o que é que faz uma consultora de imagem e a importância disso para o posicionamento. Eu falo todos os dias nas redes sociais para vocês a importância da construção da marca pessoal. Essa marca está muito ligada com a nossa imagem, porque afinal é aquilo que a gente expressa no mundo, é a nossa presença. E essa presença ela tem que ser autêntica, ela tem que realmente ter a ver com aquilo que nós somos. Tanto que eu desenvolvi um método que chama-se AGP, Método de Autocuidado Gentil e Possível. Por quê? Dentro dessa questão da imagem, tem muita gente que acha assim, nossa, tal atriz está vestindo essa roupa, nossa, tá tendência tal coisa e eu vou aderir, quando muitas vezes aquilo não tem muito a ver com a pessoa e cria ali um grande ruído. E aí as pessoas não entendem muito o que é a importância de uma consultora de imagem para inclusive o posicionamento profissional. Você estava falando que deu palestras em empresas. Fala um pouquinho sobre o que é este universo, para que a gente possa compreender melhor. Esse universo é gigantesco, assim, tem muitos assuntos que a gente consegue abordar dentro dessa mesma temática. Mas eu dei palestras em empresas para falar de dress code corporativo, geralmente. Mas era tipo a dona da empresa, a diretora, me chamando na sala e falando: fala para as pessoas que tem que vir de cabelo lavado. Fala para as pessoas que, sabe, falar coisas muito básicas e trazer imagens, exemplos e tal. Tentar trazer ali o. Por mais que a empresa não especificasse um dress code, no fundo ela queria, né, especificar, porque estava vendo que ali estava indo todo mundo muito de qualquer jeito trabalhar. E aí o meu trabalho era meio que esse, né? Falar o que é legal usar dentro da empresa, o que a gente deixa pro dia a dia, pra um dia mais casual, que não é tão legal, tipo de sandália. Falava essas coisas que pra mim são muito básicas de se falar, mas é aquela velha história do óbvio que tem que ser dito, né? Então, dentro das minhas palestras empresariais,
era muito esse óbvio que tem que ser dito para falar o básico. Assim, eu nem aprofundava muito nas questões Uhum, de imagem, de consultoria, não. Era mais para falar o básico mesmo. E com clientes, empreendedoras, né? Eu tenho muitas clientes médicas. E aí eu sou também, o meu trabalho é muito cria de um momento de pandemia e pós-pandemia. E eu acho que todo mundo percebeu que a classe médica foi muito para as redes sociais, foi muito para a internet. E o Instagram virou ali a vitrine do serviço de muitas médicas. Como é que elas vão? Uma pessoa que passou a vida todinha estudando para passar no vestibular, depois estudando dentro da faculdade, depois estudando para residência, ela não tem tempo de pensar nesses pormenores de imagem, de acessório, de cor, de coloração pessoal. Aí realmente ela tem que chamar uma profissional. Assim, vem comigo, ó, eu tô na internet, eu tô me mostrando, eu preciso passar uma uhum, imagem mais profissional ou mais acolhedora, ou sozinha eu não consigo, eu não tenho essa informação e eu não tenho tempo de estudar sobre isso, então eu preciso que você venha aqui e resolva esse problema para mim. E aí eu fiz muito assim o meu nome dentro dessa área aí das médicas por conta disso. Até nos cursos que elas faziam de marketing digital e tal, as pessoas orientavam, olha, você tem que contratar uma consultoria de imagem em paralelo a todo o pessoal que vai trabalhar para você dentro do social media e tal, para trabalhar essa questão da tua imagem, porque você vai aparecer, você vai ter que se vender. Foi uma mudança muito radical em pouco tempo, né, para o uhum. mercado, para esse mercado. E foi aí que eu entrei e é onde eu atuo muito ainda ultimamente, assim, nessa parte profissional dessas mulheres. Interessante você falando isso aí. É, trocando aqui conversas miúdos. Na primeira vez que eu fui convidada, gente, para dar uma formação. Foi em uma empresa de engenharia. E eu fui convidada por dois motivos. Primeiro, era para a questão mesmo da escrita, da comunicação como um todo. Mas a primeira área era a escrita, que os engenheiros tinham ali uma dificuldadezinha de enviar e-mail. Era tipo assim, tá aí. Né? E o segundo motivo, muito parecido com esse que você trouxe, mas já falando sobre a questão de posicionamento, de presença, de atendimento ao cliente. Eu fui chamada para dar uma palestra, mas aí o RH, como, assim como aconteceu com você, me chamava ali do lado e disse, olha, porque tem gente que está vindo sem tomar banho. E a gente queria que você falasse sobre a importância do banho, né? Falasse sobre higiene, E a gente não vai muito preparado para falar de higiene, né? A gente quer falar de outras de outras coisas. coisas, mas nesse momento a gente vê a precarização muitas vezes dessa noção de como a nossa imagem ela está ali passando uma informação que dentro de um ambiente profissional pode ser totalmente destrutivo, por mais que se tenha um currículo bom, né? Pode ser que isso não, você não consiga crescer na tua área, nos teus objetivos por causa da imagem. Mas nesse processo de consultoria, como é que começa assim? O que é que você vê primeiro? O que é que é feito? Fala um pouco como é teu trabalho. Tá, então vamos lá. A pessoa me contrata, né? Eu trabalho por pacotes, então nem todo mundo vai contratar o completão, que eu chamo, né? Assim, mas vamos falar dele, que é o que as pessoas entendem por uma consultoria de imagem, né? Uhum, Então, primeiro a pessoa vai me procurar com essa, geralmente com esse incômodo e tal. Ju, você pode me ajudar? Eu preciso que você venha ver minhas roupas. Eu preciso comprar coisa nova, mas eu não sei. Eu compro tudo errado, ou eu compro muito, ou eu não sei comprar nada. Tem esses. É importante, eu sempre falo isso, que a consultora de imagem, no meu trabalho, eu sou muito mais a pessoa que fica ali escutando, tem um pouco de psicologia nisso. Eu fico ali escutando, absorvendo tudo que ela tem pra me dizer, pra eu conseguir resolver alguma coisa. Então ela tem que me falar tudo. Eu sempre falo, quanto mais informação você me der, melhor. O que é que tá sendo difícil? É comprar roupa? Onde é que você tá indo comprar? É comprar demais? E por que uhum. isso e tal? Então, a pessoa vem com alguma dificuldade pra mim e contrata o serviço. De início, é essa conversa, em que eu vou entender as dificuldades, tentar entender o estilo dessa pessoa, os objetivos dela. Então, eu pergunto, como é que você quer ser lida? Se você entra numa sala que ninguém te conhece, o que é que você quer que as pessoas pensem de você? Ah, que eu sou elegante, que eu sou fashion, ou que eu sou jovem, ou que eu sou, enfim.
várias coisas. É, como é que ela quer ser lida, quais são os objetivos dela com a consultoria, por que que ela tá me contratando. Eu pergunto por que que eu tô aqui, o que você quer que eu faça pra você. Essa primeira conversa. E aí, nessa primeira etapa, eu faço também a análise de coloração pessoal, né? Que eu acho que hoje muita gente já fez, as pessoas já sabem como funciona, mas eu gosto de levar uma aulinha sobre cores, eu falo sobre psicologia das cores, para ela entender o que as cores comunicam e trazer isso para o dia a dia dela, tentar aplicar com mais intenção, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar. Tem que ter coerência e tem que ter intenção em Sim. tudo que você está vestindo, o que quer que você esteja colocando ali em você. Mesmo que você não queira passar mensagem nenhuma, eu vi um post esses dias dizendo assim, ah, uma camiseta. Às vezes uma camiseta é só uma camiseta. Eu digo, mas ela está passando a mensagem de que ela é só uma camiseta, É. sabe? E que tipo de camiseta é? Eu sou É. só uma camiseta, mas eu sou uma camiseta. Uhum. Era um post meio que criticando isso, assim, ah, hoje tudo tem que ter uma intenção, um significado. Às vezes a pessoa colocou uma camiseta só porque ela quis colocar uma camiseta. Mas tudo tem intenção. Não há É, como fugir a disso. intenção dela foi só colocar uma camiseta, e isso já diz muita Diz coisa. muita coisa. E não existe isso de não ter intenção. Não Do existe. momento que a gente acorda até o momento que vai dormir, todo o nosso processo de comunicação, eu digo isso muito para os meus alunos em sala. Uhum, Gente, tudo tem intenção. Então, é uma pessoa que olha para você e diz assim: ah, eu não tive intenção de te magoar. Alguma intenção que ela sabia que ia doer em você, ela teve. uhum, Porque não existe nada neutro. uhum, Não existe neutralidade no ser vivo, e principalmente no ser coletivo, né? uhum. Isso. Então é meio que isso, né? Ela me fala sobre essas coisas, a gente conversa sobre cores, e aí a segunda etapa eu vou olhar o guarda-roupa, tirar o que eu não acho interessante de acordo com o que a gente conversou primeiro. Então, quando ela me falar dos objetivos dela de imagem, eu vou no guarda-roupa já entendendo o que é que não tá funcionando ali. Então eu falo, lembra que você me falou que queria passar uma imagem assim, assim, assado? Essa roupa aqui não tá passando isso. Então é imagem, né? Eu olho guarda-roupa, eu olho, tiro roupa, sapato, faço lista de compras, depois a gente vai no shopping fazer compras, eu faço uma listinha, a gente vai comprar. E a última etapa é montar, fazer combinações, né? Tanto com as coisas que a gente comprou, quanto com as coisas que ela já tem e que ficaram lá no guarda-roupa. Basicamente é assim que funciona uma consultoria de imagem. É um E aí tem processo. muitas camadas em cada um desses É, processos. é processo. Então não é só chegar e dizer assim, ajeita isso aqui para mim, faz isso Não, aqui para mim. não. Eu vi essa semana você, que eu sigo, obviamente, estava ali organizando uma mala de uma pessoa que ia viajar para o exterior. Ajeitar mala é sempre um sofrimento, porque a gente nunca sabe muito bem o que vai levar, principalmente quando a gente está indo para uma viagem em outro estado, em outro país. Ou seja, existem muitas possibilidades aí. Mas, falando do mundo empresarial aqui, eu tenho muitas mentoradas, quando a gente está conversando, elas acham que passar autoridade sempre vai estar ligada a um estilo. Não, eu trabalho com arquétipos. E os 12 arquétipos de marca, nós temos um arquétipo que é o do governante. Então, as mulheres, que geralmente é o nosso público maior, né? Elas estão ali no mercado, então elas entendem assim: ah, eu quero passar a ideia de liderança, de governante, de poder. Então, eu vou usar o blazer, porque o blazer passa autoridade. E aí, como nós estávamos falando lá no início, nós temos uma galera que vai seguindo muitas tendências. Teve a tendência Klingel, todo Uhum. mundo com cabelinho partidinho do lado, quase zero maquiagens, roupas. Ai, você é chique se você usa nude, Tenho que a cor coisas para falar nude, sobre isso. que o nude é que é a cor, né? Chique. Chique. Aí depois Chiquíssima. Não pode chiquíssimo, falar né? chiquérrima. Né, chiquérrima não pode, é chiquíssima. E aí a gente tem uma situação interessante, porque o brasileiro em si, ele vive muita de ostentação. O rico, ou o emergente, ou o pobre prêmio, como queiram, do Brasil, ele gosta muito de ostentar marcas, principalmente.
E sempre que uma galera lá de fora, que é riquíssima mesmo, os ricos mesmo do mundo, chega a um determinado patamar e com isso a sua comunicação visual, quem está aqui embaixo quer seguir o mesmo padrão. Até que quem está lá em cima muda, né? E aqui embaixo fica meio perturbado, querendo mudar também. Então vamos lá. Eu vou É, chegar aonde eu quero chegar. chega. Se for mais, a gente vai bater em Maria Antonieta falando disso. Por quê? O que é que acontece? De repente, toda a galera começou a usar blazer. Uhum, E aí, de repente, veio cat luxury. uhum. Aí todo mundo, nossa, você luxo silencioso Luxo também, mas tudo silencioso. bem. Tô comprando aqui tecido Duna, mas eu quero luxo silencioso, Aham. né? E aí existe uma crítica muito grande a alguns estilos. Então, quando a gente pensa no criativo, ou então quando a gente pensa no sensual, que muitas vezes vai para o vulgar, que as pessoas não entendem muito. Existe uma ausência de autenticidade, de compreensão, muitas vezes, do que seja isso, não é, Ju? Muito, muito. Tenho coisas para falar sobre isso, mas vamos lá. Fale, fale. Primeiro, só de falar de quiet luxury, né? Luxo silencioso, clean girl, a gente está falando de tendência, né? E aí não tem como a gente não falar ou não pensar no livro do Lipovetsky, O Império do Efêmero, que é justamente essa efemeridade da moda e como as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Uhum, E hoje com a rede social também. Então, as tendências que duravam temporadas, hoje elas duram semanas. E aí, de repente, já é uma nova. Teve a do Brasil Core, uhum. né? E Que tem. foi um cheiro. Passou, assim, né? Sim. E aí tem essa coisa de a volta dos anos 2000. E aí, com a volta dos anos 2000, a gente tem a volta do culto à magreza e Uhum. tudo que está atrelado a isso. E com a volta do culto à magreza, a gente tem a volta da calça cintura baixa. Que tá todo mundo jurando que voltou, mas assim, a gente não tá vendo muito no nosso dia a dia, né? Então tem muita tendência que ela nasce e ela morre na internet. Ela não chega na minha vida ou na tua no dia a dia, na mulher que passa na rua. Então a gente tem que ter cuidado com essa efemeridade, com essa rapidez, as tendências, a gente não consegue, é impossível a gente alcançar todas as tendências, sabe? A gente acaba sendo engolido por elas e a gente não consegue chegar nunca, tá tudo sempre inalcançável. Então, o autoconhecimento, a autenticidade, você entender quem você é, do que você gosta, quais são os elementos que te identificam, a forma como você se sente bem. Não é como você se sente chique, não é como você fica chiquíssima, elegante, clean girl. É como você, como indivíduo, se sente bonita. Às vezes eu vou me sentir bonita de um jeito totalmente diferente de outra Uhum. pessoa, Uhum. sabe? Então, aí você falou do estilo criativo, que muitas vezes é visto como, ai, exagerado, extravagante. Mas às vezes aquela pessoa que está usando o estilo criativo, ela quer ser vista como criativa. Ela não quer ser vista como discreta ou como elegante. Tem até esse termo, a gente podia discorrer aqui sobre ele, né? Ela quer ser vista como uma pessoa criativa, diferente, moderna. Então tudo tá ligado em quem você é e no que você quer passar. Que é o arquétipo do criador. Geralmente quem gosta do estilo né, criativo, ele tem esse arquétipo, o arquétipo daquele que mistura, daquele que junta as peças, daquele que, né, que Eu amo, curte isso, eu amo. essa brincadeira. E aí, essa coisa da autoridade, você acha que rola mesmo? Tipo, vou pôr um blazer. Teus clientes pensam nisso, assim, quando vão Pensam, gravar? as clientes e as seguidoras também. E até dentro da consultoria de imagem, você pode perceber que tem muitas consultoras lá de blazer. Eu mesma já usei várias vezes também para fazer foto e tal, porque entendeu-se e criou-se esse conceito de que tem para ficar elegante, passar autoridade, tem que vestir um blazer. Hoje eu já, Isso é business. pois é, assim, hoje eu já desconstruo totalmente essa ideia. Eu acho que não precisa, eu acho que existem outros tantos elementos de estilo que a gente pode usar para passar essa imagem de, enfim, Poder de. poder, séria, poderosa, de autoridade, sem necessariamente a gente ter que pedir socorro ao guarda-roupa masculino. Porque no fundo é isso. Sim. Quando a gente quer parecer poderosa, a gente meio que se veste de homem.
coloca blazer, alfaiataria, né? Usa pouco acessório. E eu acho que a gente pode usar os elementos de estilo, mas trazendo para o estilo da pessoa, de uma forma que ela não se fantasie, e ainda assim conseguir passar essa imagem poderosa. Estrutura de roupa, uma blusa que tenha um ombro muito bem construído, passa essa imagem de poder sem ser necessariamente um blazer. Bons tecidos, bons caimentos, bons acabamentos, uns acessórios que tragam mais força, um aro, ou um brinco mais impactante, assim, um corte de cabelo, uma armação de óculos. Tudo isso pode comunicar poder, sem necessariamente a gente colocar a pessoa na caixinha do blazer bege, sabe? Então, isso aí eu tento muito falar nas minhas redes e eu até fiz uma série só sobre poder, comunicando poder e não coloquei nenhum blazer nas imagens para ver que é possível. Eu quero agora perguntar uma coisa que vai gerar aqui, né, polêmica. Eita. Nós vemos muito na internet uma galera que é consultora de imagem fazendo aqueles tipos de vídeo. Isto é elegante. Ela já tá rindo. Isto é elegante. Isto é brega. Aí, geralmente, o brega tá sempre num um espaço de maior autenticidade. Obviamente que eu não vou dizer que os Crocs seja o tipo de sapato, sandália ideal para você ir numa festa, até porque cada situação sociocomunicativa ela vai pedir uma imagem que corresponda àquele momento. Né? Nós duas estamos aqui, estamos com uma imagem que corresponde a uma gravação de podcast, a uma imagem que vai aparecer nas redes sociais para um monte de gente que a gente. Ninguém aqui está de blazer, estamos falando sobre assuntos sérios, cada uma com a sua autoridade intelectual, discutindo, e também né, seu posicionamento virtual. Mas essa coisa de ditar o que é elegante e o que é brega, principalmente para a galera que está ali consumindo a internet, ainda tentando se entender como pessoa, porque eu acho, e aí você me diz, você falou que sempre tem essa conversa, né? Eu acho que tem muito a ver com descoberta de si, autoconhecimento. O que é que você acha desse tipo de postagem? E o que é que você acha que esse tipo de postagem pode causar? Tenho pavor. Já começa daí, tenho pavor. Porque o que é elegante, né? Vamos falar sobre isso? Porque às vezes as pessoas não entendem isso. Algumas pessoas acham que elegante é um estilo. Hum, Tem o básico, o criativo, o sexy e o elegante. Não é isso. O que as pessoas dizem que é o elegante é o estilo que a gente conhece como clássico. Que é a coisa das camisarias, das alfaiatarias, do escarpão, do mocassim, que é um visual que vem muito do guarda-roupa masculino também, mas é esse visual que é mais sofisticado, que é mais alinhado, mas não necessariamente elegante. Uma pessoa ela pode estar de vestido longo, de rasteirinha, e ela vai estar elegante. Uma pessoa pode estar de blazer e tal, elegante. Uma pessoa pode estar super colorida e ainda assim muito elegante. Porque a elegância ela é um conceito que ela não tem muita definição, sabe? Assim, você vê e você acha que aquela pessoa tá passando uma imagem elegante, fina, e às vezes é a postura, a forma como a pessoa se posiciona, como a uhum, pessoa se comunica. Tudo isso transmite elegância. Então não é um colete com uma calça de alfaiataria que vai fazer isso. E colocar essas caixinhas de tipo, isso é elegante, isso é brega, é perigosíssimo, porque o que é brega também? A gente podia passar horas aqui falando do que é brega. Mas, assim, dentro dos conceitos de imagem e tal, que a gente fala do cafona ou do brega, é quando tem excessos, sabe? Excesso de informação que acaba conflitando uma com a outra e gerando um ruído. uhum. Isso é tido como o que é cafona ou brega, enfim. Mas, por exemplo, a pessoa falar que Crocs é brega. É brega pra quem? Às vezes, pra médica do plantão que tá lá fazendo um parto, eu não vou achar brega ela de Crocs. Porque é um negócio que vai precisar lavar, que vai sujar de sangue, tá sendo prático e tal. Está Então, totalmente dentro do momento da situação, né? tá adequado pro lugar e pra função, E né? vamos falar assim, o look dela do momento, se ela tá lá, De né, com roupa pijama de. É, cirúrgico, de touca e tal, de máscara, óculos e crocs. Eu jamais vou falar que aquilo ali. Ai, que médica brega de crocs, porque ela não colocou uma sapatilha de bico escarpão. fino, É. né? Não faz sentido isso. Então, eu acho que é muito pelo engajamento, assim, né?
para chamar atenção, como clickbait, não sei, do que necessariamente para trazer de fato alguma informação que vai agregar na vida de alguém. Até porque América Latina, a galera gosta muito de estampa. E Pois é. com aquela onda do Cat Luxury, do Old Money, Uhum. né, a Klingel, de repente se criou uma raiva das estampas. Até quem gostava de estampa. Tanto que hoje se critica muitas roupas da Farm, porque ainda está muito dentro dessa. Mas tem ali um sentimento de América Latina, essa coisa quente, essa coisa bailante, essa coisa de presença, de cheguei, né? A gente pensa ali nesses países todos, né, que foram colonizados, inclusive, pela Espanha, né, que não é América Latina, mas pensando no México, a gente tem essa coisa também muito das cores. Frida Kahlo, por exemplo, hoje seria chamada de, não era chiquíssima, era braguíssima, Breguíssima. né? E Não. quando na verdade é uma roupa que mostra muito a sua essência, né? Uhum. E aí, como a gente faz para encontrar quem sou eu, qual é o meu estilo? Qual é um caminho que você acha que é possível para as pessoas aqui de casa? É, assim, só falando disso que tu falou, que eu amo esse assunto, acho muito interessante, porque a gente acaba, né, quando a gente fala de moda, a gente não tem como não falar de cultura e de comportamento de sociedade. Uhum, Então, quando a gente tem essa abominação da estampa, das cores, tem um comportamento social aí falando por trás, né? A gente veio do pós-pandemia, a gente tem muito, a gente está num lugar de polarização, a gente tem uma admiração, a gente não, mas assim, muitas pessoas têm uma admiração pelo que é de fora e não valorizam o que é nosso. E aí, às vezes, você vai para uma pessoa que é leiga no assunto, e aí eu tenho até o exemplo da minha sogra, minhas cunhadas conversando, né? Elas não entendem sobre isso. Mas elas dizem assim: eu vejo aquele pessoal lá na Europa só de cinza e preto, eu acho eles tão tristes. Eu acho que eles têm todos sofrem de depressão, porque é muita tristeza. Aqui a gente vê cor, a gente vê estampa, é alegre, é feliz. E é realmente, né? As cores elas têm esse poder. Então, quando a gente se identifica como um povo que é alegre, que é feliz, que é festeiro, que é hospitaleiro, a gente tem que colocar isso no nosso, na nossa imagem também, né? A gente tem que abraçar isso. E aí agora, vindo aí o verão europeu, tá pegando um monte de coisa daqui. E o Brasil tá sendo meio que o foco, o centro, tá sendo o centro de estudo de um monte de marca gringa aí, para trazer essa alegria, esse verão, esse frescor. Eles estão vindo buscar onde? Na gente. existe uma admiração, né? Agora, né? Sim. Agora. Eu acho que tem, claro, muito a ver com a presença do Brasil, né? Como uma potência dentro desse aspecto, né? Da moda, do turismo, das belezas naturais, as pedras naturais que estão fazendo muito sucesso. Em relação a posicionamento, Pois é, aí você me perguntou da história do autoconhecimento, né? é, Se existe um processo para isso. É, existe um processo para isso, guiado dentro da consultoria, que é entender os elementos que compõem a imagem daquela pessoa, porque às vezes ela não vai me dizer, não vai sair em palavras, às vezes por falta de vocabulário mesmo, né, de uhum, moda, ela não vai saber me dizer, e aí eu pergunto, e aí, qual é o teu estilo? Ela vai me dizer assim, meu estilo é muito básico. E aí eu vou ver o guarda-roupa, não tem uma camiseta, não tem uma calça jeans, a pessoa não usa tênis, ela tá bem fora do que a gente chama de estilo básico. Só que ela não me falou isso. Eu tive que ir ver o guarda-roupa e entender. E aí eu vou pegando peça por peça. Eu tá vendo que essa blusa e essa blusa, todas têm um babadinho aqui na manga. Caramba, eu nunca. Aí ela diz, eu nunca parei pra pensar nisso. Comprei todas essas blusas e nunca me toquei que eu comprava por causa do babadinho na manga. Tá vendo essa cor, essa pérola enfim, nesse acessório que você usa, essa saia mais rodada, tudo isso me leva a pensar que você gosta de um estilo mais romântico, mais feminino. Ela não tinha percebido isso. Ela fez compras intuitivas, mas não conscientes do que ela gostava. E aí esse é um dos trabalhos de autoconhecimento. Ou então eu falo isso, ó, tem esses elementos aqui no seu guarda-roupa. E ela ainda assim vai me dizer, mas eu não gosto disso. Não é isso que eu quero. Eu não gosto desse estilo romântico, não é isso que eu quero parecer. Aí eu, então a gente vai tirar essas coisas e vai comprar coisas novas, bem diferentes disso, já que não é isso que você quer. Ou eu fui assim durante muito tempo, mas agora não sou mais.
sabe? Então é esse trabalho de observar o que você tem, por que que você faz essas compras, por que que você faz essas escolhas, por que que você tem dificuldade de se vestir, quais são as suas dificuldades para comprar. Tem gente que tem leves crises de ansiedade mesmo quando entram numa loja de departamento, por exemplo. Porque vê tudo de todo jeito, de todo estilo e não consegue enxergar nada. E às vezes, quando vai comigo, consegue encontrar um monte de coisa que não encontraria sozinha. Porque falta isso, esse autoconhecimento. Quem é você? Do que você gosta? O que é que você quer passar? Experimentar coisas também faz muito, 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 muito bem para o autoconhecimento. Então, às vezes, a pessoa fala, mas ela não consegue visualizar. E aí a gente vai na loja, no shopping, experimenta, ela se vê naquela roupa. Ela olha no espelho e diz: é isso. Eu não estava conseguindo dizer, mas é isso. Ou eu estava achando que eu era muito básica, mas na verdade é disso que eu gosto. Às vezes uma roupa mais colorida, mais fashion, mais moderna, com mais informação de moda. Então, existem vários passos aí que a gente vai levando a esse autoconhecimento. E eu sempre tento deixar de fora as tendências. Né? Não, não fala de tendência comigo, vamos falar de você, do seu dia a dia, né? Aplicar isso no seu dia a dia, né? O que é que funciona para a tua rotina? Se você passa o dia fora de casa, se você dá plantão, ou se você vai buscar as crianças na escola, ou se você fica muito em casa, e aí a sua dificuldade está sendo roupas para sair no fim de semana. Enfim, cada cliente é um mundo, é um universo. Que eu adentro ali e tento fazer o melhor possível com o que ela tem e com o que ela precisa, de fato. Você acha que nós precisamos ainda sermos educadas em relação a um consumo consciente de moda? Muito. Por exemplo, eu já passei por isso, né, de olhar o meu guarda-roupa e ele realmente está cheio de roupas e eu dizer não tenho roupa, né? Foi um processo, né, mas foi um processo bem, foi de vida, assim, teve o impacto da roupa, que aí eu tirei muita coisa, levei para brechó e tal. Mas eu fiquei olhando assim, muitas roupas com etiqueta, e aí eu pensava, quando foi que eu resolvi comprar isso? Existe uma falta de educação de consumos? Muita. Muita mesmo. E eu sou levantadora das bandeiras do consumo consciente, da compra de segunda mão, da sustentabilidade, porque o mercado da moda é um dos que mais poluem aí, né? A gente tem essas ultra fast fashion agora, né, que é o caso da Shein, que estão aí bombando muito, enfim, tenho ressalvas em relação a isso. Mas as pessoas precisam realmente dessa educação em relação à compra consciente. E quando eu falo de compra consciente, é não comprar por impulso. E eu educo muito as minhas clientes e as minhas seguidoras quanto a isso. Você não compra porque é lindo, você não compra porque é diferente, você não compra porque tem um laço não sei aonde. Você compra, pensa bem. O que é que eu tenho em casa que vai combinar com isso? Em quantas ocasiões diferentes eu vou conseguir usar isso? Então você tem que pensar pelo menos três para valer a pena essa compra. Se isso tem a ver com o seu estilo, né? Tem a ver com você, com o seu estilo, enfim. E aí só então você compra. Ou então você vai com a listinha e uma listinha que eu preparei ou que você mesmo preparou e sai pra comprar. Não sai pra comprar aleatória. Ou porque você olha uma roupa e diz assim, ai, que roupa linda. Aí a vendedora diz, ai, tá bem diferente, não sei o que, não sei o que. Quando chega a roupa linda, diferente, dentro do seu guarda-roupa, ela não conversa com nada, ela não combina com nada que você tem. Você não tem sapato pra usar com ela. Nem lugar para Você ir com nem ela. lugar pra ir. Ou você comprou, foi no impulso, né? Ai, tem um aniversário pra ir, vou comprar roupa. Aí compra aquele vestido que é cheio de recorte de não sei o que, não sei o que. Aí você usa no aniversário, aí não vai usar de novo tão cedo esse vestido, porque é cheio de detalhe, de recorte, de estampa de fenda, de renda, tudo numa roupa só, porque você achou lindo naquela hora. Mas foi uma compra por impulso. Se você tivesse pensado melhor, você teria comprado uma coisa que fosse mais neutra, que desse pra combinar com o que você tem em casa, ou que tivesse mais a ver com o seu estilo, ou que você conseguisse usar em outras ocasiões para além do aniversário. Isso é o que eu chamo de compra consciente, e não compra por impulso. Ou seja, tem a ver até mesmo com a questão econômica, porque a gente fala muito assim, ai, roupa, e eu sou uma mulher gorda, uso plus size, então a gente tem uma tendência de dizer, nossa, é muito difícil achar roupa para pessoas fora do padrão. Mas quando eu olhei meu guarda-roupa, que eu vi aquele monte de roupa, eu olhava e dizia, cara, não tenho roupa.
Isso aqui não tem nada a ver, eu também sou a menina que odeio babadinho e tal, Aham. né? Esse estilo muito romântico não faz muito parte de mim. E eu fiquei pensando nisso. Eu disse, nossa, eu gastei muito dinheiro com roupas que não me servem. Então tem uma questão que a gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar roupa. Muitas vezes tem dinheiro, mas não faz uma compra consciente, né? Tem tudo a ver com a economia, tem tudo a ver com o financeiro. A pessoa que contrata uma consultoria de imagem, ela está fazendo um investimento e ela nem sabe, porque ela não vai mais comprar por impulso. Ela vai começar a dar valor pro dinheiro dela, porque quando a gente vê aquele monte de roupa pendurada com a etiqueta, às vezes tem a coisa da compra da promoção também, né? Ah, comprei porque estava na promoção e tinha que comprar. Foi, sei lá, R$ 30. Aí eu digo assim, mas 30, você pagar R$ 30 pra tirar uma roupa da loja e pendurar ela no teu guarda-roupa, não é caro, não. Tu pagou R$ 30 pra ela ficar aí nesse cabide, você nunca usou. Então é caro. E às vezes uma blusa muito boa que foi R$ 200 e você usa várias vezes em diferentes ocasiões, não foi cara, né? Ou seja, se pagou. Se pagou. É, uma outra questão que eu acho interessante tocar é a assinatura visual de uma pessoa. Principalmente quem trabalha no digital, a gente nessa onda de buscar uma visibilidade, um diferencial. É possível achar a assinatura pessoal dentro da vestimenta? É possível. Eu chamo de assinatura de estilo isso. E o que é assinatura de estilo? É geralmente um elemento ou outro que você usa ali na sua imagem de forma repetida e consistente. Às vezes é um batom de determinada cor que você usa, e aí quando você tá sem esse batom parece que não é você. Você já se identifica tanto com aquele elemento ali que não é você. Às vezes é uma forma de pintar a unha diferente. Hoje eu tô com as unhas todas a mesma cor, mas geralmente eu faço coloridas. E isso tem sido uma assinatura de estilo pra mim, ou a franja. Às vezes é A uma franja é muito cor. você, assim. Muito eu, né? Já tá grande, eu quero cortar de novo. Porque me encontrei nesse estilo e acho que passa uma assinatura de estilo forte pra mim, né? De uma pessoa mais criativa, mais moderna, mais leve, sabe? E aí é possível a assinatura de estilo, totalmente possível. Às vezes você pode pensar assim, ai, eu sei muito bem qual é o meu estilo, as coisas que eu gosto, mas hoje com essas tendências eu acho difícil de encontrar nas lojas as coisas que eu gosto, porque as lojas estão todas iguais, tá tudo muito marrom agora, não sei se tu percebeu, tá tudo marrom, e o marrom não faz parte da minha assinatura de estilo, não gosto. Aí eu digo que a pessoa tem que ir pro brechó. Vai nos brechós, porque você vai encontrar um monte de coisa legal, diferente, única, que vai te fazer, né, trazer esse diferencial pra tua imagem, pro teu estilo. E que tá ali, né? É sustentável, é legal de você consumir, é uma coisa que já foi produzida e que tá ali. Podia ter ido pro lixo, alguma coisa e não foi, aí você pode consumir, dar uma nova cara, enfim. E a análise de coloração, né? Uhum, Ela analisa cabelo, pele, isso também tem um impacto, né? muito. Inclusive, as cores são uma ótima alternativa, né? Uma ótima opção de você usar como a sua assinatura de estilo. Você me falou que o seu é o preto, né? É, eu gosto muito de Que preto, você marcar a gosta. cintura e as capas. Eu sou a mulher Capa. das. Eu gosto muito de cardigan, de kimono. Eu, Uhum. eu sempre estou. Quem me conhece sabe que eu sempre estou assim. De Eu gosto. sobreposição. Sobreposição. Tem a coisa do alto contraste. Não sei se é porque hoje você tá de preto e branco e tua pele é clara, teu cabelo é preto, teu olho é preto. Isso faz parte da análise de coloração pessoal, analisar os contrastes, mas tu trouxe o teu contraste natural para as tuas roupas. E isso pode ser uma assinatura de estilo também, sabe? Então, na análise de coloração eu analiso cores, né? Na verdade, são os tons, as tonalidades das cores que ficam melhor na gente. Principalmente voltando para essa parte do que está perto do rosto, né? Maquiagem, batom, cabelo, acessório, armação de óculos, né? Camisa que está perto do rosto. Analiso também corte de cabelo, dependendo do objetivo de estilo daquela cliente. Tudo isso faz parte, eu coloco dentro do pacote da análise de coloração. Cor de esmalte, cor de sapato. Interessante, porque você falou de óculos, né? Às vezes a pessoa compra algo que ela acha bonito e ela não entende por que não usa. Eu comprei um óculos todo diferentão, preto, assim, meio gatinho. Ele é lindo, mas todas as vezes que eu coloco óculos de grau, eu olho pra mim e digo, não sei,
tá estranho, não sou eu, sempre. Eu acho que a gente tem essa descoberta, ela é muito importante, porque eu acho que se vestir tem que fazer sentido também, né? Total. E é uma coisa que até é meio intuitiva também. Quando eu faço análise de coloração com as minhas clientes, geralmente elas comentam sobre as cores que mais gostam. Tipo assim, eu amo esse tom de roxo, acho que fica bom em mim, ou determinada cor de batom. E quando a gente vai para análise de coloração, geralmente ela tá certa. Então é um pouco intuitivo. Essa tua percepção de tá estranho, faz parte disso também, porque quando a gente trabalha a coloração, a gente busca harmonia. Quando não tem harmonia, a gente tem essa sensação de que tem alguma coisa estranha. Sabe, às vezes quando você pinta o cabelo e a pessoa, sei lá, pintou, clareou demais e você achou estranho, esquisito, tem tudo a ver com coloração pessoal. Tu já foi loira? Já ficou loira? Já E aí? teve um tom de loiro, não foi, eu fiz luzes, né? Aham. Às vezes luzes muito claras, outras mais escuras, mas teve um tom que eu achava estranho todas as vezes que eu olhava. E aí, eu acho que chegou aos 40, vai mudando as fases. Uhum. Eu já tive cabelo muito longo e preto, que eu sou dos olhos castanhos e o cabelo castanho. Uhum. Então, eu já tive cabelo longo preto numa fase da vida. Já tive cabelo bem aqui, Chanelzinho. Mas eu tô chegando numa fase que eu tô querendo mais movimento. Uhum. E aí eu estou deixando meu cabelo, tô passando pela transição capilar, que é bem difícil, que o meu cabelo tá voltando a ser ondulado, né? E aí aqui ele tá de um jeito, aqui ele tá de outro. É um processo e eu estou tentando voltar para a cor mais próxima ao natural dele, que é uma cor que eu acho que combina com a minha sobrancelha e combina, que eu Traz sou esse, muito traz esse branquela. contraste. É, Esse contraste. E o alto contraste, ele traz essa força também para a imagem. e eu me maquiava muito mais quando eu estava loira. Eu sentia que eu precisava de mais Tentava maquiagem compensar o contraste que você perdeu no cabelo com a com a maquiagem. maquiagem. E aí eu sinto que hoje eu consigo, por exemplo, nossa, eu tô conseguindo, estou. Às vezes a gente pensa até que tá liberta. Olha, eu estou Uhum. liberta de maquiagem porque agora eu consigo. Mas eu sinto que não, acho que é uma cor que agora Cor. tá muito. Tem tudo a ver com cor. Isso é muito usado no cinema também, às vezes é uma vilã, e aí propositalmente, Era loura. ou loira ou fora da coloração pessoal dela, sabe? Coloca umas cores muito diferentes dela pra gente ter essa sensação de estranhamento olhando pra ela, mesmo sem saber dizer o que é, se é o cabelo, se é a roupa, se é um batom. Mas é pra causar no nosso olho essa sensação de estranhamento, pra gente já de cara não gostar muito dela, sabe? É um artifício utilizado através das cores pra causar ou estranhamento ou harmonia. Você vai ver que a mocinha, ela é toda harmônica. Sim, A cor do olho, a cor do cabelo, tudo conversa com a roupa, ela ela tá não é toda. disruptiva, né? Não. Muito, muito interessante. E você estava falando dos brechós, Amo. que é uma opção que as pessoas ainda. Aí voltamos para a ideia da ostentação, né? De que as pessoas pensam assim, brechó, Roupa roupa usada. usada. Às vezes nem é, gente, as roupas que eu vendi e que eu fiz um consignado com brechó que tinha aqui. Suscos, Susco. Susclo. Ai, amava. Maravilhoso. Era maravilhoso. Não sei se ainda está Tem. aberto. É maravilhoso. Então, um tempo desse, de repente, chegava R$ 50 na minha conta. Eu dizia, mas o que é isso? Quando eu ia ver no e-mail, era alguma roupa minha. Uhum. E eu fiquei muito feliz, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de achar roupas legais, plus size. E aí foi uma coisa bem interessante. E, nossa, eu chegava lá e ficava louca, porque também tinha muita coisa, muito acessório diferentão, assim. Uhum. E você super defende, né? Defendo, apoio, sou fã. Inclusive, tô com um projeto aí de em 2026. Ó, 2026, né, que a gente vai. Na verdade, esse podcast já está em 2026. Então, agora, em 2026, eu me propus a só comprar de brechó. O ano todo. Vou tentar comprar menos e o que eu comprar vai ser de brechó. E me diz uma coisa, além dessa questão do brechó, que eu acho massa, inclusive quero ver como é que vai ser. Faça muitos É conteúdos sobre justamente para eu isso. mostrar que é possível se vestir bem só com roupa de brechó. Nossa, quero ver, quero ver. E quero muitas dicas. A galera ama.
as tuas, né, tudo aquilo que você faz, os teus Ai, os desafios, desafios, gente, sempre faz esses sucesso. desafios sempre fazem sucesso. E é uma forma também de você mostrar para as pessoas o que elas têm no guarda-roupa. O objetivo é exatamente esse. Eu trago ali um conceito, mil explicações, e aí eu jogo pra elas. Agora você vai lá no seu guarda-roupa e você vai se vestir mais ou menos assim. Você vai procurar. Aí elas vão trabalhar a criatividade e vão lembrar de coisas que tem no guarda-roupa que nunca usaram daquela forma. E aí conseguem trazer uma nova função, uma nova cara para aquela peça que estava, às vezes, jogada, esquecida ali. Inclusive, um dos desafios é uma peça esquecida do seu guarda-roupa, você vai ter que usar segunda-feira, 2 horas da tarde. E aí Gente, e elas elas usam. aderem demais, Super! gente, é muita, vocês não têm noção. Se vocês não seguem a Ju, vocês têm que correr para seguir. Porque assim, eu acho muito massa quando você dá ideia, mostra. E o interessante é que olhando as seguidoras que você recompartilha, você começa a ter ideias também. Nossa, isso aqui ficou muito massa. Elas viram as influenciadoras, que é o mais legal, porque são influenciadoras normais, reais, que a gente consegue se ver e se identificar. E elas têm uma relação, as tuas seguidoras, de muita proximidade contigo, né? Uhum. Mesmo fora, às vezes, né, desse movimento de desafio, elas sempre estão te marcando, ou dizendo, ah, isso aqui eu achei massa, eu tô seguindo. Uhum. Inclusive, Nívia, tô lembrando de você É agora. ela mesma. É porque eu tenho uma relação muito boa com elas, para além dos desafios, né? A gente troca muito pelo direct, compartilha meme, eu tenho uma comunidade também, que de vez em quando eu mando umas coisinhas por lá. Eu gosto desse contato, sabe? Dessa troca, eu acho muito, muito maravilhosa. Inclusive, elas me inspiram muitas vezes também, né? Chegam pra mim com novidades, Ju, fala disso, tu viu a princesa não sei da onde, às vezes eu nem vi, posta ela, Vira conteúdo para vira ti. conteúdo. Elas trazem conteúdo pra mim sempre. Como é que a gente usa essa cor nova que estão usando aí? Tá todo mundo falando, como é que a gente usa? Aí lá vai eu procurar. Ju, vamos terminando aqui o nosso Já? podcast, mas eu ainda queria que você deixasse para essas mulheres maravilhosas que estão aqui nos assistindo, que estão aprendendo mais sobre posicionamento, construção de marca, sobre imagem. A gente já falou que isso não é vaidade, isso não é futilidade, que é possível sim ter consumo consciente, um guarda-roupa que te veste de fato. E o que é que você deixa como conselho sobre mulheres que querem construir posicionamento, construir autoridade através da vestimenta? Eu falo pra câmera ali. Pode falar para quem você quiser aqui, mas aqui é a sua câmera. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu acho que tudo vai esbarrar em uma coisa, uma palavra só: autoconhecimento. Se conheça, busque referências do que você gosta, de como você gostaria de ser vista, do que você quer vestir. Procure pessoas parecidas com você. Isso é muito importante. Quando a gente vai procurar a gente na internet, referência de estilo, às vezes a gente vai muito distante. E o ideal é que você procure pessoas parecidas com você, que você realmente se identifiquem ou que tenham um estilo de vida que seja parecido com o teu. Busque essas referências, faça um painel de inspiração mental ou visual e comece a procurar essas coisas. É fácil, não é difícil não. É só você ter clareza do que você quer, que é muito importante, e tente se conhecer. Não deixe se levar pelas tendências. Seja fiel a você, ao que você gosta, como você se sente bem, como você se sente bonita, poderosa, e vai que dá certo. Qualquer coisa, contrata a consultoria comigo. Isso E me segue. mesmo. Eu já ia perguntar onde é que as pessoas podem te encontrar e aonde elas podem acompanhar teu trabalho, fala um pouco das tuas redes e também como elas fazem se quiserem contratar um dos teus pacotes. Fala um pouco sobre isso pra gente. Eu sou a consultora mais acessível que tem. Estou lá no Instagram, tem lá o link com o meu contato que vai pro meu WhatsApp. Não é mensagem de robô, sou eu mesmo que respondo tudo, tiro dúvida, porque é como eu te falei, eu preciso de informação. Então, às vezes eu digo assim, me manda um áudio bem explicadinho com o que tu quer, que aí eu te indico o melhor pacote, né? Que nem sempre vai ser o completo. Então, meu Instagram é @jubrasilju. Eu tô lá todo dia, pode mandar direct que eu respondo. E lá tem o meu contato, os meus pacotes e a gente vai conversando. Muito bem. E para você que está aí nos assistindo, eu deixo uma pergunta muito importante. Que mudança você precisa fazer no seu visual
para se aproximar cada vez mais da imagem profissional que você deseja ter em 2026 com autenticidade e verdade. E claro, com um autocuidado que seja gentil e possível. Nessa conversa aqui com a Ju, a gente falou muito sobre isso, sobre você ser você, de não extrapolar os seus gastos, de buscar aquilo que faz sentido para a tua vida e entender que imagem é importante. E que se muitas vezes você não tem essa possibilidade de construir isso sozinha, porque tem dúvidas, é muito importante procurar uma profissional que possa te ajudar. É um investimento na tua profissão, é um investimento na tua autoridade. E eu tenho uma absoluta certeza que isso muda totalmente o olhar da tua persona, do teu público-alvo sobre você. E com certeza isso também vai gerar mais vendas, um melhor posicionamento no mercado, uma melhor visibilidade para você. Acompanhe a gente nas redes sociais. Mas antes da gente terminar, tá terminando. Eu fico todo tempo, vai terminar, vai terminar. Ai, meu É Deus. porque eu tenho um mimo para você, um presentinho Ai, não para. acredito. Sim, claro. Pode abrir já? Fique à vontade, Ai, é com você. não sabia que tinha mimos ainda. Sim, e esses mimos bem especiais da Ferreira Perfume, Que que é uma chique. perfumista, Rebeca, que é maravilhosa, e ela faz body splashes, ela faz Hum. várias coisas muito legais, velhinhas, tem tudo Ai, eu aí para amo você. vela. Ah, eu também sou Amo. apaixonada por vela. Ai, Para coisa você lembrar linda. da gente Obrigada. e sempre que possível, foi maravilhoso. Você é Obrigada, maravilhosa. Estava obrigada. louca para te conhecer pessoalmente Ai, me e chama fico mais muito vezes, feliz. uma Com vez por certeza. mês. Ótimo. Vamos pensar em alguma Vamos coisa pensar num juntas. quadro? Eu já Vamos, quero. vamos, vamos. E você que está aí, fiquem ligados, nós teremos mais podcast de frente com a Loba e até a próxima.